Shabbat Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez aqui com a nossa Paraxá. Vai. A Paraxá vai de Êxodo 10, capítulo 10, verso 1, 13, verso 16. Também temos a Haftará com Jeremias 46, 13 ao 28. Romanos 9, 14 ao 30. Esse será o nosso assunto desta semana, da nossa Paraxá. Êxodo 10, verso 1, disse assim: O Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça meus sinais no meio deles. A palavra sinal é ot, que significa bandeira, prodígio, evidências, milagres. Ainda que o povo de Deus esteja no Egito, seus sinais são manifestos. Podemos estar diante de quem for, Deus vai levantar sua bandeira e fazer os seus prodígios por intermédio de nós, na presença dos nossos inimigos, nossos opositores, e o inimigo da palavra de Deus. Deus tinha um objetivo em endurecer o coração de Faraó, ao estabelecer a sua bandeira, fazendo prodígio por meio dos seus escolhidos. Ele queria atingir o centro do coração do Egito, Faraó e seus deuses. Quando Deus chamou Moisés, deu-lhe uma ordem. A palavra no hebraico é amar, falar, dizer. Ele deu uma ordem explícita a Moisés para obedecer-lhe, sem receio. Algumas vezes Deus é taxativo conosco, nós dizendo o que fazer. Ele não deixou nenhuma escolha para Moisés, pois tinha o objetivo de alcançar o coração do Egito. Quando Deus faz as coisas, ele ataca as causas, não o sintoma. Ele não vai à superficialidade, mas à raiz, para examinar o mal. A raiz do Egito é chamada Faraó. Deus teve vários motivos a cumprir quando mandou Moisés falar com Faraó. Cremos que o Eterno está nos dizendo: vai. E nós estamos dispostos no nosso coração para extrair a palavra que Deus quer nos falar e prontamente obedecê-lo. Estamos dispostos a obedecer, estamos preparados para obedecer ao Eterno. Êxodo capítulo 10, verso 2, disse assim: E para que conte os teus filhos e os filhos dos teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saiba que eu sou o Eterno. Vamos ver aqui que Deus queria que as coisas ficassem registradas. Contar no hebraico é safar, registrar, escrever. Contar, relatar, proclamar. Deus ordenou aos filhos de Israel que proclamasse, que relatasse a sua geração esse acontecimento, para que isso não caísse no esquecimento, porque Deus tinha uma obra a efetuar de forma completa no Egito. Para que saibais que eu sou o Eterno, a palavra saber é Yadá. Saber no sentido pleno, ver algo acontecer. Deus fez com que aquele povo fosse testemunha ocular dos fatos. Nada acontece no oculto. Os sinais que Deus operou fizeram com que todos reconhecessem a mão do Todo-Poderoso de Israel, abençoando o seu povo, livrando a cada
de cada praga e fazendo multiplicar, apesar de toda a opressão dos egípcios. Eles tiveram que reconhecer realmente que Adonai, que é Adonai, aquele que torna o que precisamos, o que se torne, aquele que se tornou juízo para os egípcios. Todas as vezes que um servo de Deus começa a orar pedindo justiça, o Eterno vem, mas alguém vai receber o juízo. O nosso Deus quer que saiamos ileso e abençoado do Egito. Capítulo 10, verso 3. Até quando rehusará humilhar-te perante a mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Em hebraico, aná é humilhar, o ego. Deus estava prestes a quebrar todo o orgulho de Faraó, fazendo com que ele submetesse à sua vontade. Há duas maneiras de sermos quebrados por Deus. Uma é quando ele fala conosco, prontamente nos curvamos, mas só quando ele é maneável, flexível e se curva. Há também aquele que não se curva espontaneamente, como foi o caso de Faraó, que não queria humilhar-se o seu ego diante do Eterno, mas quando se vê obrigado a curvar-se, sua rigidez é tão grande que se quebra, causando a maior dor. Precisamos nos humilhar diante da face do Eterno. O que não vem por amor, vem por dor. Povo. Povo em hebraico, povo de Israel em hebraico é Am. É uma palavra para designar o povo de Israel. Há outra palavra que é Goi, e é utilizada para designar a outro povo da terra. Deus queria tirar do Egito os filhos de Israel, o seu povo e os seus escolhidos. Ele não queria que eles se misturassem com ninguém, para não serem contaminados. Havia outros escravos no Egito, mas essa redenção era para o seu povo. Ele queria levá-lo para assumir sua herança, a semente do Messias de Israel. Capítulo 10, verso 4. Se rehusar e deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Aqui Deus já não estava pedindo permisso mais. Os gafanhotos são velozes, devorará tudo o que vê pela frente. Eles ficarão no limite, na borda do que eu determinar, e não atingirão o meu povo, disse Deus. O juízo ficou fora do limite do seu povo. Quando Deus manda qualquer praga ou juízo, o seu povo é sempre preservado. A destruição veio a Egito, mas o povo de Deus foi guardado pelo Senhor. Ele traz uma marca distinta, que faz que não seja atingido pelos inimigos. Então, as pragas é para o povo do Egito, o povo do mundo, não para o povo de Deus. Capítulo 10, verso 7. Até quando este homem nos será por laço? Aqui estava dizendo os egípcios que até quando Faraó seria laço para eles estar naquela situação. A palavra laço é moresh, armadilha, laço. Deus usou a vida de Moisés como armadilha, um laço contra os egípcios. Os servos de Faraó reconheceram que já não podia mais contra Moisés, bem como reconheceram o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Então pediram a Faraó para deixar ir, pois o Egito estava destruído. Ele sentia a sua impotência diante do Deus de Israel e reconheceram que não podia resistir qualquer um, menos a Deus. Eles podiam resistir qualquer
os deuses deles lá, mas não a Deus de Israel. Ainda que Egito não admitisse e ainda que o mundo não confessasse, quando Deus começou a agir, o inimigo se desfizeram como farelo diante deles. Os egípcios não conseguiram ficar de pé diante do Todo-Poderoso de Israel e ficaram apavorados. Capítulo 10, verso 2. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venha os gafanhotos e coma toda a erva da terra, e tudo que deixou a chuva e as de pedra. Moisés pegou o seu cedro, a vara, e fez como o Senhor ordenara, e um vento oriental começou a soprar. Não era um vento qualquer, era o Ruá, o Espírito de Deus. Ele trouxe os gafanhotos. O seu Espírito reuniu todos os gafanhotos e cobriu toda a terra do Egito. Não restou nada verde, nem fruto e nem árvores, nem ervas no campo. Quando Deus ordena, acontece. A natureza toda obedece ao Eterno, pois Ele é o Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Capítulo 10, verso 16. Então se apressurou o faraó em chamar a Moisés e Arão. E disse-lhe: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. A palavra pecado em hebraico é hatá. Cometer transgressão, errar o alvo, desviar-se. A palavra hatá é repetida, simbolizando um pecado habitual que se repete ao longo dos tempos. Faraó, como incrédulo, não cria que Deus faria o que prometera, embora viessem os sinais de prodígio de Deus. Há um dito que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. Faraó era esse tipo de pessoa, vendo os sinais operados por Deus, ainda não cria, nem se curvava. Ele sabia que estava indo em contra a vontade do Eterno, do Deus dos Hebreus, mas Deus impedia que se arrependesse verdadeiramente. Capítulo 10, verso 17. Agora, pois, peço-te, vós, que me perdoeis o pecado, desta vez, ainda que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. Faraó reconhece o Deus de Israel como o Eterno, o Todo-Poderoso, e pede a Moisés e Arão que orasse por ele, para que seu pecado fosse perdoado. O Eterno, porém, mais de uma vez endurece o coração de Faraó, porque ainda tinha que trazer juízo sobre a terra do Egito. Por meio de cada um desses juízos, os hebreus saberiam que Adonai é poderoso e cumpre as suas promessas. Deus endurece e amolece o coração de quem Ele quer. Muitas vezes, tal atitude se passa com os nossos filhos ou empregados, ou seja, usado por Deus no intuito que nosso coração seja amolecido diante da gravidade de um problema. Nosso coração começa a amolecer e esta é a hora, talvez seja a mais propícia para aprendermos uma lição da parte do Eterno. Capítulo 10, verso 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas, e que se possa apalpar. As trevas eram tão espessas que podia ser palpada. A palavra treva significa roche. Uma grande escuridão. A escuridão parecia palpável, de tão intensa. Como disse na porção anterior da Torá, fala da escuridão no sentido físico, de treva no sentido metafísico. As trevas eram tão terrível que a pessoa quedava pedrificada. Se ela tivesse sentada, ela não podia levantar. E se ela tivesse de pé, ela não podia se sentar. Foi 3 dias e 3 noites de escuridão. Os dias mais terríveis, tremendo da vida dos egípcios. Capítulo 10, verso 22.
Estendeu-se Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. O Egito ficou em trevas. Na terra de Goze, o sol se continuava a brilhar. Essas trevas limitam ao povo egípcio. Foram 3 dias de completa treva. Enquanto as trevas continuaram lá no mundo, temos que refletir muita luz para iluminar quem precisa. Treva é ausência de luz, de vida, de orientação, esperança de alvo. É justamente o retrato do mundo, sem direção, sem esperança, sem orientação. O mundo está imerso em trevas. Capítulo 11, verso 4 e 5. Moisés disse assim ao Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó até o que assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Nem os animais se livrou. Deus, ao julgar o Egito, não fez distinção. Ele trouxe juízo desde o maior até o menor. Deus não faz exceção de pessoa, exceto ao justo, na hora do juízo. Este seria o pior juízo de Deus sobre os egípcios. É interessante notar que esta praga foi tão severa que até os filhos de Israel estavam sujeitos a ela. Para escaparem com vida, os hebreus teriam que demarcar as portas das suas casas com sangue de um cordeiro, especialmente preparado para aquela ocasião. Deus então estabelece a primeira festa dos judeus, o Pessa, passagem da Páscoa, que seria o maior símbolo de redenção através do sangue do cordeiro de Yeshua. A cerimônia criada por Deus durante a Páscoa envolve um jantar de família onde os filhos de Israel deveriam se preparar. Deveriam preparar um cordeiro sem mácula, sem defeito. O sangue deste cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas da casa de cada hebreu. Ao ver o sangue, o anjo da morte pouparia a casa. Além da carne do cordeiro preparada, os hebreus deveriam também comer ervas amargas, pães sem fermento, pois Deus ordena que todo o fermento fosse tirado das suas casas para a celebração da cerimônia. Êxodo 12. E farei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito, que eu sou o Eterno. E ferirei qualquer um dos primogênitos, sem importar qual categoria, de todos os Elohim de Misraim, todos os deuses do Egito. Deve-se notar aqui que todas as vezes que celebramos a Páscoa, estamos celebrando toda a história de liberação do povo hebreu da escravidão do Egito. Em consequência, estamos também um ato profético julgando os deuses locais da cidade dos nossos pais. Verso 13. Capítulo 12, verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destrutora. Ver, considerar, discernir. Quando Deus olha para o sangue, ele haveria de constatar que alguém já havia morrido e pago o preço naquele lugar. O sangue era um sinal que o preço já fora pago. A dívida já não existia. Então ele passaria, passar por em cima, saltar por em cima.
E dessa raiz vem a palavra Pessa, passagem, Páscoa. Israel celebra a Páscoa com muita propriedade. Propriedade. Ele tem um caráter profético. Ele fala de uma saída da escravidão para a liberdade, para ser realmente livre de qualquer jugo, através do sangue do Cordeiro do Messias. Verso 14. Ali estava simbolizando o sangue do Messias nos umbrais da porta. Estes dias vos será por memorial e celebrareis com solenidade ao Senhor vossas gerações, celebrareis um estado perpétuo. Essa celebração é para sempre. Perpétuo significa para sempre. No dia do juízo, na terra do Egito, Deus ordenou instituir uma festa memorial. Algo memorável que precisa ser registrado, celebrar. Hagá, marcha em uma posição sagrada, observar um festival, fazer um banquete, celebrar um feriado. Capítulo 12, verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Neste versículo, o verbo utiliza não é peça, e sim bavar, que é com o mesmo sentido. Ele demonstra que Deus em uma pessoa haveria de atravessar no meio dos arraial e, vendo a marca do sangue, não deixaria que o destrutor atingisse aquele lar. Deus foi pessoalmente acertar as contas com o Egito. Quando Deus vê os filhos com um problema, não manda ninguém. Ele vem e toma as nossas dores e nos defende. Agora Faraó, o Egito e os demônios estão sendo plenamente envergonhados pelo Eterno. O Eterno passou à meia-noite, hora sexta, após o pôr do sol. Na hora sexta, o Eterno passou para julgar o mundo. 6 é o número do homem, da terra, do mal. Foi nesta hora que Deus passou para julgar o Egito. Ele não faz nada sem sentido, até a hora exata. Deus tem para julgar o mundo. Nós vamos presenciar o julgamento do mundo, que será no 6º dia. O 7º será de descanso. No 6º dia será julgado a grande Babilônia, como foi o Egito. Todos os lares onde Deus passou, houve um morto entre os egípcios, e fez grande clamor. Faraó então chamou a Moisés e Arão e mandou partir com todo o seu povo, os israelitas, e foram como que empurrados para fora do Egito. Tamanha raiva que era alvo. O Egito estava em luto, pois Deus de Israel havia passado por lá. Já em Israel havia celebração e o sentimento de vitória, pelo qual Deus havia feito. Enquanto o Egito estava em luto, o povo de Deus estava de festa, pois viu o Senhor cumprindo o que prometera, colocando os inimigos por escabelo dos seus pés. Verso 32. Levai também vossas ovelhas, vossos gado, como tenho dito, ide embora, abençoai-me também a mim. A batalha já havia sido consumada, o inimigo havia sido destruído, e ele agora passava e recolhia o despojo e ia embora vitorioso. Nem os próprios tesouros do Egito reteram para si. Eles plantaram, colheram e depois entregaram para o povo do Eterno. Os ímpios podem realizar muitas coisas, mas quem irá usufruir de tudo seremos nós, como aconteceu no Egito.
eles foram obrigados a entregar os seus tesouros para os israelitas. Tudo o que há no mundo de melhor pertence a nós, pois somos os despojadores do Egito, mundo. E de lá sairemos com a mala cheia de ouro, de prata. Assim Deus faz conosco, o povo de Israel. Saiu do Egito no momento numerosos e ricos. Não nos esqueçamos que o ouro e a prata, no sentido espiritual, fala da eternidade da redenção. Em Joel 2:27 diz: O Senhor é o Senhor e o meu povo nunca mais será envergonhado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, verso 5. No tempo de trevas podemos chorar, mas quando o sol brilha, vem a alegria, porque a vitória do Senhor rompe com ele. Deus faz com que seu juízo atinja o mundo, mas nós somos preservados. Além disso, saímos com a cabeça erguida e vitoriosos. Capítulo 13, verso 3 e 4. Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mãos fortes o Senhor vos tirou de lá. Hoje, o mês de Abib, estáis saindo. No 14 dia deste mês é a celebração do Pessa, da Páscoa, na geração dos judeus, como estatuto perpétuo. Cantaremos a nossos filhos que éramos escravos no Egito. Contaremos. E no mês de Abib saímos em direção ao deserto, tendo como meta final a terra prometida, a saída da escravidão para a terra prometida. E a coisa mais importante do Antigo Testamento é uma figura, nossa redenção em Yeshua, de nossa passagem para a vida eterna, a qual se inicia no deserto. Qual seja nesse mundo em que vivemos, nele, e que devemos tomar decisão mais importante na nossa vida. Verso 9, capítulo 13, verso 9. E será como sinal na tua mão, por memorial entre os teus olhos, para que a Torá, a lei do Eterno, esteja na tua boca, pois com a mão forte o Eterno te tirou do Egito. O crente, quando sai do Egito, o mundo, deve também celebrar a Pessa e lembrar que Yeshua o redimiu dos seus pecados. Ele estava condenado ao fogo do inferno e seguindo o curso deste mundo, afastado da comunidade de Israel e da Torá, da palavra de Yeshua que tirou do Egito. Isso é somente o início de um grande processo de desenvolvimento de salvação. Muitos supervalorizam o primeiro passo da conversão, ou seja, a fé, a confissão, e acaba estagnado nesta fase. Mas Deus nos lembra também da outra parte desse processo, que é caminhar na direção do lugar para onde iremos, a terra prometida, que Deus jurou aos nossos pais, a Canaã espiritual, paraíso e a eternidade. Como o povo hebreu, e muitos quando saem do Egito, permanecem amargurados por causa da luta sentidas na carne da batalha diária contra o diabo. O povo hebreu também teve saudade da cebola do Egito. O novo crente precisa ser liberado, e isso é um processo. Leva tempo, determinação e muita renúncia, para que as coisas do mundo pelas quais antes nos sentíamos traídos, no entanto, é motivo de alegria de ter sempre consciente o lugar de onde saímos e para onde vamos, a terra prometida. Passando pelo arrebatamento, depois o milênio e finalmente a vida eterna com o Eterno na Nova Jerusalém. Tão importante quanto o novo nascimento e a restauração da alma, a liberação do eu,
muito se converte e permanece na Páscoa. Não são batizados com o Espírito do Eterno. Não possui dons espirituais para que fortaleça. Não ataca o inferno. Não faz resiliência nenhuma ao reino das trevas. Na verdade, dão poucos frutos. A história de Gideão, os seus homens a história de Gideão, seus homens ganharam dos amalequitas, não com uma espada, mas com tochas, com um vaso de barro e de chifre de carneiro, chofar. Ao tocar o chofar, eles quebraram os vasos e o inimigo viu tochas. O juízo de Deus foi derrotado. Aquela luz, a tocha, tipifica Yeshua. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Nós vamos derrotar o mundo sendo a luz. O chofar é sinal do juízo. Pela fé, tocamos num ato profético. Por isso, ao ouvir o toque do chofar, a saída da sua posição, marche, mude de vida, tome a sua arma espiritual, porque haverá uma manifestação divina. Em 1967, quando Jerusalém foi tomada, os soldados imediatamente foram para o Muro das Lamentações e colocaram seu tefilim na mão e no braço esquerdo, bem como entre os olhos, na cabeça. Oraram ao Eterno. Os rabinos tocaram o chofar, porque tomada Jerusalém era um milagre divino, marcado uma época, mudando a história e cumprindo uma profecia. Jeremias 46, 13 ao 28. Nesta paraxá, vemos a liberação do povo hebreu do jugo do Egito. Na Haftará, vemos a inversão que quebra o poder do Egito, mediante o domínio de Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12, verso 3. A partir do verso 27 do capítulo 46 de Jeremias, vemos o cumprimento profético de Deus consolando a Jacó, a nação de Israel, prometendo destruir todas as nações que oprimem a Israel e o povo judeu. Não temas, tu, servo meu Jacó, nem te espante, ó Israel, pois eis que eu te livrarei, mesmo de longe, a tua descendência da terra dos seus cativeiros. E Jacó voltará e edificará tranquilo e sossegado, não haverá quem o atemorize. Jeremias 46, verso 27. No versículo 27 de Romanos 9, o rabino Shaul, Paulo, escreve também a Isaías, exclamando a respeito de Israel: ainda que os números dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é aquele que será salvo. O remanescente, que é o judeu messiânico, aquele que aceitou e reconhece a Yeshua como seu Senhor e Salvador, o Redentor de Israel. O judeu remanescente é aquele que foi enxertado na sua própria oliveira, o Israel do Eterno. O mesmo Israel da fé de Abraão, de Isaque e Jacó. Oremos pelos judeus messiânicos para que ele se multiplique e cresça em graça e sabedoria. Amém. Que a graça e paz do Eterno que esteja com cada um de vocês e coloque paz. E até a próxima semana com a nossa próxima paraxá. Shabbat Shalom. Que o Eterno lhes bendiga, lhes guarde, que haga resplandecer o rosto sobre cada um e coloque a paz. Um beijo no coração de cada um. Não esqueça de dar um like, de apertar o sininho para um novo vídeo. Ajuda aí, gente.
É a palavra de Deus que temos que semear. Um abraço grande, meu nome é Sandra Pires.